Aconteceu que, enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Pai, que a Tua palavra tenha lugar no coração de cada um de nós e seja eu apenas instrumento nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Esta, meus irmãos, é a pergunta que atravessa os séculos. Quem dizem os homens que eu sou? Percebem que no modo como Jesus indaga os seus discípulos, ele está interessado em saber como as pessoas estão construindo dentro delas a identidade de Jesus. Ele não pergunta: que dizem os homens que eu sou ou que eu faço, mas quem dizem os homens que eu sou? Como que as pessoas estão percebendo a pessoa de Jesus? Qual é a identidade de Jesus que está sendo construída na mente das pessoas? E depois de ouvir as respostas, ele vai perguntar: e vocês? Que dizem que eu sou? Esta, meus irmãos, é uma pergunta que tem atravessado os séculos. E o texto nos apresenta algo solene. Jesus estava fazendo o quê quando fez essa pergunta aos discípulos? Ele estava orando em particular. Ele estava no seu momento a sós com o Pai. Ele estava naquilo que é o cultivo da sua relação pessoal com Deus. E essa atitude de Jesus já nos ensina a importância de cada um de nós termos o nosso momento a sós com o Pai, o nosso momento particular de oração. É importante e é bom que estejamos no coletivo adorando e orando, sim, sem dúvida alguma. Mas aquilo que vai acontecer nesse ambiente vai ser um reflexo daquilo que acontece na sua intimidade. Vai ser um reflexo daquilo que acontece lá no seu quarto, quando você fala com Deus, quando você abre a palavra e lê a palavra. Então aquilo que você aprende na sua caminhada com Deus vai se refletir na vida da comunidade, vai se refletir na sociedade, vai se refletir na família, vai se refletir no seu trabalho. O que você traz para apresentar ao mundo como luz diante das trevas, como sal que está fora do saleiro e que cumpre a sua função, o que você traz é aquilo que você está construindo na sua caminhada pessoal com Deus. Somente participar do culto coletivo, somente orar na igreja, somente ler a Bíblia na igreja, não faz de você um discípulo qualificado. O que faz de você um discípulo qualificado é o quanto você está disposto a caminhar com Deus na sua relação particular, no seu momento privado. Jesus nos ensina isso. Enquanto Jesus estava orando
em particular. E aí nós vemos que Jesus, antes de ensinar, ele faz o quê? Ele ora. Antes de confrontar, o que é que Jesus faz? Ele vai falar com o Pai, ele vai conversar com Deus. Isso é o que acontece com o nosso Senhor e é um exemplo que nós também devemos seguir. Nos prepararmos diante de Deus, quando vamos conversar, quando vamos lidar com alguém, numa situação que é sensível, num tema que pode ser complexo, numa situação que envolva um confronto, é importante ter este momento a sós com Deus. Jesus nos mostra a atitude dele, orando, falando com Deus, antes de fazer essa pergunta. É nesse ambiente de intimidade com o Pai que surge, então, essa pergunta que ela é a mais decisiva da história. Quem as multidões dizem que eu sou? E aí nós podemos perceber que essa não é uma pergunta meramente sociológica que tenha a intenção de fazer um levantamento social. Não é essa a intenção de Jesus. É uma pergunta espiritual. É uma pergunta que tem dimensão eterna. É uma pergunta de caráter pessoal, em que cada um vai se identificar com o modo como entende quem é a pessoa de Jesus. A resposta a esta pergunta define destino, fé, salvação. Porque com base na resposta a essa pergunta, você está dando também sinais do que você crê e de para onde você está indo no que diz respeito à sua jornada espiritual. E aí nós temos as opiniões das multidões sobre Jesus. Para as multidões, os discípulos então respondem aquilo que eles ouvem. As multidões, na realidade, elas trazem aquilo que poderíamos chamar de senso comum, a percepção comum que todo mundo tem. Uns dizem que é João Batista. O próprio Herodes achou que João havia ressuscitado. Quando ouve falar dos feitos de Jesus, ele imagina que Herodes havia ressuscitado, que João havia ressuscitado, já que Herodes havia mandado decapitar João Batista. Então, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, uns dizem que é um dos antigos profetas. Se essa resposta prevalecesse, os reencarnacionistas poderiam ter algum tipo de razão. Mas essa resposta não prevalece. E aí nós temos uma doutrina fundamental aqui. Reconhecer Jesus como alguém importante não é o mesmo que reconhecê-lo como Salvador. Porque nas respostas que são dadas aqui, as pessoas percebem Jesus como um grande homem, percebem Jesus como um profeta poderoso, outros percebem Jesus como um líder moral relevante, mas reconhecer Jesus como alguém importante não é o mesmo que reconhecê-lo como Salvador. Então a pergunta continua. As multidões respeitavam Jesus, mas elas não se submetiam, não se rendiam a ele. As multidões viam em Jesus uma figura proeminente, mas isso não era suficiente para que elas consagrassem as suas vidas a adorá-lo. Então, havia um respeito, mas não correspondia à realidade. Vejam, meus irmãos, a resposta das multidões, elas ainda hoje continuam sendo dadas pelas pessoas. Porque se você perguntar para as pessoas, para você, quem é Jesus? Muitas delas vão dizer que ele é um grande mestre. Outros vão dizer que ele é um iluminado. Há um segmento religioso que vê Jesus como um iluminado. Outros vão dizer que ele é um revolucionário. Aquele que trouxe uma revolução com base no amor, mas uma revolução.
Então as pessoas podem ter ainda hoje diferentes percepções a respeito de Jesus, mas isso traduz uma fé incompleta, uma fé insuficiente para a salvação. Romanos 10, verso 2, vai nos dizer que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, quando Paulo está falando do comportamento de um povo que zela pelas coisas do Senhor, zela pela religiosidade, mas falta entendimento. Era aquilo que acontecia com o próprio Paulo. Paulo, enquanto na sua fase Saulo, era uma pessoa zelosa pela religião. Ele era fariseu, filho de fariseu, um homem muito devoto. Ele era zeloso, mas havia um entendimento errado, até que ele ouve a voz do Senhor, ele percebe a luz do Senhor irradiando sobre ele, e a sua vida passa por uma transformação, e aquela transformação traz então um novo homem, de modo que Saulo é deixado para trás e surge Paulo, o apóstolo de Jesus. Aquele que mais adiante vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós temos pessoas que têm zelo religioso, mas sem entendimento espiritual. E assim são aqueles que deram aquela resposta. Qual é então a confissão correta que se deve ter? Tu és o Cristo de Deus, como está no verso 20, é a resposta correta que cabe ao discípulo dar. Porque depois de querer saber o que a multidão pensava sobre quem era a pessoa de Jesus, ele agora se volta para os discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E esta, meus irmãos, é a pergunta que Jesus continua a fazer a nós. Para você, quem é Jesus? Se você faz uma descrição sobre a pessoa de Jesus, para uma pessoa que lhe indaga sobre a sua fé, como você vai descrevê-lo? Quem é Jesus para você? Agora, não é mais a multidão. A pergunta agora é feita ao discípulo. A pergunta é feita agora a um indivíduo. As pessoas individualmente. A pergunta é feita agora a partir de um coração que esteja sintonizado com ele. E essa é uma questão relevante para nós também, porque quando você se relaciona com Jesus, você deixa de ser apenas mais um na multidão. Você é a pessoa que o conhece como ele é. Você é a pessoa que está percebendo Jesus na sua plenitude, na sua inteireza. Então, ter uma resposta correta para essa pergunta é de valor fundamental para o discípulo. Quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, Pedro então responde: tu és o Cristo de Deus. Nessa resposta, há uma declaração de fé que está presente na afirmação de Pedro. Porque dizer que Jesus é o Cristo é dizer que ele é o ungido, é dizer que ele é o Messias, é dizer que ele é aquele que era esperado pelo povo como aquele que haveria de redimi-los, de salvá-los e de trazê-los a uma nova realidade. Então esta declaração é muito mais do que apenas palavras, é um gesto de alguém que compreende quem é de fato a pessoa de Jesus. Ele não é apenas um enviado, mas Jesus é o enviado de Deus. Ele não é um Messias, ele é o Messias. Ele é o único, aquele a quem a Bíblia vai dizer Alfa e Ômega, princípio e fim. Aquele que
nele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Pedro faz aqui uma confissão, uma declaração, mostrando que Jesus é aquele que era o esperado por todos. Em João 1, verso 41, quando André se dirige a seu irmão Pedro, ele o faz dizendo o quê? Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E aí nós temos uma doutrina central do cristianismo aqui, que Jesus não é apenas parte do plano de Deus. Jesus é o próprio plano de Deus. Jesus é o plano de Deus para salvar o homem pecador. Há uma história que se conta, e ela naturalmente é fruto da imaginação, mas ela serve para ilustrar um pouco essa realidade em que Jesus, quando volta para os céus, os anjos perguntam para ele como foi o seu ministério na terra, e ele fala dos grandes acontecimentos, dos grandes feitos, das realizações, de como pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram curadas, cegos passaram a ver, pessoas perdidas foram achadas. Então, ele faz um relato do que foi o ministério. E aí perguntam, e depois que o Senhor ressuscitou, e agora como é que vai continuar? E a resposta é: eu deixei isso com os meus discípulos, deixei isso com os homens que vão dar continuidade àquilo que eu iniciei. E os anjos teriam perguntado, mas e se eles falharem? A resposta é: não há um plano B. Este é o plano. O plano é o Evangelho de Jesus que salva o pecador. Na parábola em que o Senhor fala sobre o rico e Lázaro, tem aquele momento em que o rico implora para que sejam enviadas pessoas para falar aos seus parentes, para que eles não vão para o lugar em que ele estava. E a resposta que é dada àquele homem é: eles têm os profetas, eles têm as escrituras, eles têm a palavra. A palavra de Deus é aquilo que nos traz o evangelho que salva. Não há um plano B. O plano de Deus para salvar o pecador passa pelo Cristo crucificado, pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo glorificado. Passa por aquilo que você crê e por aquilo que você entende que Jesus cumpre essa função na sua vida. Então esta é uma doutrina central para o cristianismo. Jesus é o plano de Deus. Não existe cristianismo sem essa confissão de fé. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nós temos, depois dessa declaração dos discípulos, Jesus ordena que se faça silêncio sobre isso, não é? E aí nós temos um silêncio que é ordenado por Jesus e a cruz que é anunciada, versos 21 e 22. Jesus manda que não divulguem ainda essa verdade. E você pode perguntar, mas por que ele fez isso? Haveria, meus irmãos, um risco muito grave se as pessoas reconhecessem Jesus como Cristo sem entender primeiro a mensagem da cruz. Entender que Jesus é o Cristo, reconhecer que Jesus é o enviado de Deus, é o Messias prometido, sem compreender o papel da cruz, seria algo muito de grande risco, porque com o entendimento que alguns deles tiveram, alguns já queriam pegar Jesus e torná-lo rei. E Jesus veio não para cumprir essa função de reinar nessa primeira vinda. Jesus veio na primeira vinda para salvar, para buscar todo aquele que está perdido. Então Jesus vem na primeira vinda como Salvador, como Senhor, e isso é claro no modo como os anjos anunciam lá no Evangelho de Mateus. Ele salvará o povo dos seus pecados. É assim que ele vem, e é essa a função, esse o papel que lhe cabe desempenhar.
Mas, em Mateus 25, verso 31, a Bíblia é clara que diz que quando ele vier, se assentará no trono de glória e ele virá com seus anjos. Aí então, a Bíblia está deixando claro que Jesus um dia vai voltar, e vai voltar como rei, vai voltar com séquito de anjos, vai voltar para estabelecer o seu reinado. E Mateus 25 nos deixa claro que não é se Jesus vai voltar ou não, mas é quando ele voltar. Então é uma questão de tempo. E esse tempo nós entendemos que está chegando ao final. Está se aproximando do momento em que ele vai voltar. E aí ele voltará sim agora como rei para julgar e para separar as ovelhas dos bodes, separar aqueles que nele creram daqueles que nele não creram, e assim ele separar o que é joio do que é trigo e dar boas-vindas aos seus e dizer: apartai-vos de mim para aqueles que não são seus. Então, nós temos aí essa realidade. Compreender, reconhecer Jesus como Cristo, sem entender a cruz, seria de um risco muito grande, porque queriam torná-lo rei e não era o momento para isso. E aí ele revela o coração da sua missão. Qual é o coração da missão de Jesus, conforme está nesse texto? É necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado, seja morto e ressuscite. Esse é o coração da missão de Jesus. E era preciso que os próprios discípulos entendessem isso primeiro, antes de propagar o conceito do Messias. Hoje não. Hoje nós podemos e devemos apresentar Jesus como ungido, como Cristo, como Messias, porque a mensagem da cruz já foi revelada, o preço já foi pago, e não dá para mostrar Jesus como Cristo sem apresentá-lo como o Cristo da cruz, como aquele que foi crucificado. Então, ali ele revela o coração da sua missão. E aqui está também, meus irmãos, o escândalo do Evangelho. Qual é o escândalo do Evangelho? Um Cristo, um Messias, um enviado, um ungido, que sofre, que é rejeitado, um Salvador que é crucificado. Essa é a loucura do Evangelho. E essas coisas não se discernem na carne, só se discernem pelo Espírito. Daí porque quem convence as pessoas dos seus pecados, do juízo e da justiça de Deus é o Espírito do Senhor. A nós cabe o papel de testemunhar. Foi para isso que ele nos chamou. Vocês serão minhas testemunhas. E a palavra testemunha, ela tem uma origem que mostra a realidade do martírio naquele que se torna testemunha. Então, num certo sentido, a mesma palavra que é usada para Marte é a mesma palavra que, na sua raiz, significa testemunha. Então, quando Jesus nos chama para ser suas testemunhas, ele está esperando de nós muito mais do que apenas um discurso verbal. Ele está esperando de nós um compromisso de alma, um compromisso tão profundo que, se preciso for, demos a vida por essa causa. Se preciso for, não tenhamos amor à nossa própria vida, mas o amemos a ponto de dar a nossa vida por ele. Portanto, o Senhor nos chama para essa realidade e hoje cabe a cada discípulo dar essa profissão de fé de um Cristo que sofre, que é rejeitado como Messias, que é crucificado, mas é um Cristo que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e que não ficou detido na cruz e não ficou contido pela sepultura, mas ressuscitou. 1 Coríntios 1, 23 vai dizer: nós pregamos Cristo crucificado. Esse era o evangelho com o qual Paulo entra na cidade de Corinto. E aí nós temos a doutrina da redenção, que nos mostra que Jesus não veio apenas para revelar a pessoa de Deus. Ele veio para morrer
em lugar do pecador. Aqui está a doutrina da redenção. Ele veio para morrer em lugar do pecador. Talvez nós estejamos vivendo uma realidade tão confortável espiritualmente que nós já não conseguimos perceber a grandeza, a profundidade e a extensão do valor do perdão de Jesus para conosco. E talvez estejamos tão acostumados que o elemento gratidão já não passa muito pelo nosso coração ou pelos nossos lábios, como que achando que era uma obrigação do Senhor fazer isso. Mas quando nós paramos para refletir onde nós estaríamos sem a redenção, sem a graça do perdão, nós certamente temos motivo para louvar, para agradecer e para honrar o nome do Senhor. A cruz, meus irmãos, não foi um acidente. A cruz não acontece na vida de Jesus de uma forma casual, de uma forma inesperada. A cruz era uma necessidade divina. Era preciso derramar um sangue inocente para que houvesse remissão de pecados. A lei não conseguiu cumprir essa função, esse papel. Era preciso que alguém, de fato, que não tivesse pecado, pagasse o preço do nosso pecado para sermos aceitos por Deus. Isaías 53, verso 5 vai dizer: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E aí nós temos um Cristo que morre, mas também um Cristo que ressuscita. O verso 22, o texto não termina na morte. No terceiro dia ressuscite, diz a palavra. E aqui está, meus irmãos, a vitória. A morte foi vencida, o pecado foi pago, a esperança foi restaurada por esse ato, por esse acontecimento, mediante a ressurreição. Em Romanos 4, verso 25, a Bíblia vai nos dizer o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós temos aquilo que nós podemos chamar de doutrina da ressurreição. Sem a ressurreição não há evangelho. Mas porque ele ressuscitou, há perdão. Porque ele ressuscitou, há nova vida. Porque ele ressuscitou, há salvação. E aí nós podemos olhar agora para essa mesma pergunta na perspectiva do que estamos vivendo hoje. Jesus continua fazendo a pergunta: e você, quem diz que eu sou? Não basta, meus irmãos, repetir a opinião da multidão. Não basta a tradição religiosa. Não basta saber textos bíblicos a respeito da pessoa de Jesus, da salvação. A salvação começa quando o coração confessa aquilo que os lábios traduzem. A salvação acontece quando alguém verbaliza aquilo que o seu coração crê. Jesus é o Cristo de Deus, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida eterna. Romanos 10, verso 9 vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mensagem bíblica que nos conclama a experiência da salvação. Ter a certeza de que no nosso coração cremos e com os nossos lábios confessamos. Hoje, o Cristo de Deus não pergunta quem ele foi para a história. A pergunta que ele faz é para você. A pergunta que ele faz é para cada um de nós. Ele não quer apenas a nossa admiração.
Jesus não quer apenas o nosso respeito, Ele quer o nosso arrependimento, Ele quer a nossa fé, Ele quer a nossa entrega. Então só nos resta dizer, você que me ouve e que ainda não tenha recebido a Jesus, receba-o como o Cristo de Deus, receba-o como Salvador, receba-o como Senhor, experimente a vida eterna que Ele dá. A palavra do Senhor em João 11, 25 vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você está disposto a crer em Jesus, em seu coração e com seus lábios, confessá-lo como Senhor, então esta é a noite da sua reconciliação com Ele. Essa é a noite em que Ele te chama, aquele passo de fé de alguém que está longe do Pai e que Ele está dizendo, volte para os braços do teu Senhor. Que na noite deste dia, você que me escuta sem ter essa convicção de perdão e de salvação, possa se apropriar dela pela fé e possa receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, rendendo-se a Ele e submetendo-se ao seu senhorio. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, toque corações e vidas nesse lugar. Amém? Vamos orar? Incline a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, aqui a tua palavra tem sido anunciada, tem sido proclamada, ó Deus, e nesta noite ela foi entregue àqueles que aqui estão ouvindo-a, aqueles que nas suas casas ou onde quer que estejam acompanharam. Ó Deus, a palavra foi proclamada e anunciada, mas só o teu Espírito pode convencer as pessoas da necessidade que elas têm de crer, de receber Jesus, de se renderem ao seu senhorio. Por isso eu peço a Deus que o Espírito do Senhor esteja agindo entre nós, esteja agindo entre aqueles que remotamente ouvem essa palavra e possam agora compreender quem é Jesus, aquele Jesus que veio para salvar, para perdoar e para receber todo pecador arrependido. E que na noite deste dia, pessoas estejam em seus corações confessando a Jesus e em seus lábios professando a sua fé. Que teu Espírito esteja libertando pessoas oprimidas, tirando da escravidão, do pecado, aqueles que lá estejam. Que o teu Espírito esteja nessa noite trazendo vida eterna para aqueles que estão em estado de morte espiritual. E que Jesus seja glorificado em cada coração. Essa, ó Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos trazer ao